Vou-vos falar um pouco sobre o Grupo MSC, para quem eu não o conhece, 2 ou 3 slides para nos conhecer. Tendências mundiais, a Madeira nos setores dos cruzeiros, as perspectivas, como os passageiros veem o que é um cruzeiro, o que é que esperam de um terminal, o que é que um terminal espera dos outros dois e o que é que um operador espera por sua só vez entre um terminal e os passageiros. Destinos itinerários, o que é que um operador de cruzeiros e como é que os vê. E, por último, algumas conclusões, sugestões. A MSC faz parte de um grande grupo de empresas, chamada MSC, que tem, neste momento, 4 grandes marcas. Vou passar alguns slides com alguma velocidade, sem esta necessidade. A MSC começa em 1970, já conta com 450 navios de transporte marítimo de contentores. Há 10 anos lançou um plano de investimento e os 10 anos passaram, estamos em 2013, são 12 navios num plano de investimento de mais de 6 mil milhões de euros. Conta também com a Senav e a Grande Nave Veloci, que são 2 empresas de transporte de passageiros e de automóveis. Este é o crescimento, 2003-2014, 12 vezes a multiplicação, portanto foi introdução de frota onde não existia, e exatamente o mesmo na capacidade de alojamento, introdução de frota onde esta não existia, essencialmente no mercado europeu, porque a MSC é uma empresa europeia privada para europeus. Nossa presença no mundo, 45 países, essencialmente, como podem ver aqui, Europa, não obstante, somos líderes de mercado no Brasil, no sul da América e no Mediterrâneo. Os nossos destinos, este ano, Mar Vermelho e também Emirados pelo 2º ano consecutivo. 4 navios de 2 mil passageiros, 4 navios de 3 mil passageiros, 4 navios de 4 mil passageiros, um plano industrial estrategicamente pensado, com o último navio Preciosa a ser inaugurado, aqui uma fotografia lindíssima sobre Lisboa, a ser inaugurada há cerca de um mês em Génova. E aqui outra fotografia lindíssima também. Tendências mundiais. Tendências mundiais do mercado dos cruzeiros. Rápido crescimento do mercado, cada vez este mercado tem crescido a 2 dígitos, ou muito perto dos 2 dígitos. Expansão do número de navios em companhias existentes, já vamos ver alguns números interessantes neste sentido. Mudanças dos mercados-alvo, novos tipos de produto para atender a necessidades de outros segmentos. Quem manda neste mercado é o consumidor, tenhamos isto em atenção. Crescente preocupação com o ambiente e a sustentabilidade. Segundo o Conselho Europeu, o SCC, Conselho Europeu de Cruzeiros, a indústria continua a crescer e atingiu um novo recorde na sua contribuição, 36,7 mil milhões em 2011. Portanto, dos quais 15 mil milhões resultaram de gastos diretos das companhias de cruzeiros, dos passageiros e dos tripulantes. A Europa é, neste momento, um dos principais destinos para cruzeiros de passageiros. Cerca de 6,2 milhões de passageiros europeus efetuaram um cruzeiro. O mercado, neste momento, situa-se nos 20 milhões de passageiros. E, como podem ver, em 10 anos o mundo passou de 9,9, portanto 10 milhões, para 20 milhões. Interessantíssimo este número. A indústria europeia gerou 315 mil postos de trabalho, acima dos 308 no ano anterior. Portugal, 12º país europeu com maior impacto direto na indústria dos cruzeiros. 195 milhões de euros em 2011. Primeiro país, Itália. Segundo país, Inglaterra, UK. Terceiro país, Alemanha. Quarto país, Espanha. Segundo este relatório, Portugal, o 6º país europeu mais visitado. Apenas temos Itália, Espanha, Grécia, França e Noruega. E foi visitado por 3,8% total dos passageiros. Portanto, claro que os números diferem de porto para porto, mas no seu conjunto estamos a falar de mais de 1 milhão de passageiros. Estes gastos têm várias fontes, tem o Porto de Lisboa, tem a SCC, neste momento situam-se nos 82 euros por passageiros e um bocadinho mais acima por tripulante. Rápido crescimento do mercado, indústria dos cruzeiros. Século XXI caracterizado de notável resiliência, crescimento de 2 dígitos, criou um produto value for money, em que as pessoas percebem que esse produto existe e tem potencialidades para concorrer com qualquer outro produto turístico. Peço desculpa. E desenvolveu mercados que permitiram deixar de ser um produto sazonal. Ou seja, só para vos dar um exemplo, a MSC há 3 anos atrás e outras companhias, seria impensável colocar navios todo o ano na Europa. Neste momento temos 3, 4 navios a efetuarem itinerários
durante os meses de outubro e março e com taxas surpreendentes acima dos 94% de ocupação. Segmentação da indústria dos cruzeiros, não me vou alongar aqui, mas esta segmentação pode ser por vários níveis. Neste momento, segment budget, contemporâneo, premium, nicho, luxo, em que o contemporâneo, que são os novos grandes e gigantes navios, cabem cerca de 60% da capacidade. Aqui outras categorias. Expansão do número de navios e companhias. Mais navios de cruzeiro, maior capacidade, os navios passam a ser quase um destino sobre si, mais renovações de antigos navios, portanto é uma indústria em crescente, galopante, e mais ofertas focadas em produtos de luxo, segmentos específicos. Número interessante. 2004, isto número total de navios no mundo, não de cruzeiros vem a seguir. 2004, cerca de 90 mil, 2009, menos. Óbvio, menos navios, maior capacidade. Vemos, por exemplo, pelos navios de contentores, que neste momento se situam em 16 mil TEUs e provavelmente já começam a existir planos para maiores ainda. Aqui o Belo Mar, que eu não me lembro. Navios de cruzeiros no mundo, 2004, 255, 2009, 291. Este número deve rondar neste momento os cerca dos 330 navios. 75% pertencem a 3 grupos americanos, financeiramente americanos. A MSC, neste momento, é o terceiro operador a nível mundial, o primeiro privado. Mas este número tende a suavizar da mesma forma em crescendo. Falámos de novos destinos, as mudanças no mercado dos ovos. Cada vez mais as companhias, sejam elas situadas com as suas portos bases na América, não na Europa, procuram novas regiões, novos destinos. Por exemplo, a Ásia irá ser um grande destino nos próximos 10, 15, 20 anos. Além de toda essa oferta dentro dos navios, obviamente que as empresas de cruzeiros procuram, nesses novos destinos, que haja oportunidades para os passageiros a efetuarem excursões, para efetuarem visitas, para terem experiências cada vez mais diferentes e mais únicas. E novos tipos de produtos. Cada vez mais uma aposta em cruzeiros temáticos, está-se a assistir em todas as companhias a este tipo de produto. Uma procura crescente na área de gastronomia e bem-estar. Percebeu-se que este é um ponto-chave para o passageiro e para a sua experiência. E uma importância crescente na adaptação de serviços, produtos a bordo, em função das nacionalidades dos clientes e da localização geográfica do navio. O navio, se estiver a fazer cruzeiros no norte da Europa, com, por exemplo, ingleses, muito provavelmente vai ter que se adaptar, isto agora depende das companhias, obviamente, estou a falar das grandes companhias, neste caso a MSC, vai ter que se adaptar às circunstâncias da nacionalidade e da região. Porquê? Porque o consumidor assim o pede. Não é porque as companhias achem simplesmente que isto possa ser assim. Atenção. Crescente importância do capital humano no atendimento, fulcral. Este negócio é de pessoas para pessoas. Aposta no serviço de personalidade, aumenta as qualificações do staff de bordo e crescente valorização da experiência do passageiro. O passageiro cada vez quer estar mais perto do elemento diferenciador e de um elemento real que lhe torne uma experiência real. Por último, turismo sustentável. Cada vez há uma maior consciencialização do turista para estas questões ambientais. A mesma coisa pela parte das companhias, de outra forma não poderia ser. O reduzir, reciclar, reutilizar, as companhias optam por investir nestes novos elementos. Madeira no setor dos cruzeiros. Porto da Madeira, desde dados que dispõe de 2008 a 2012, tem vindo a crescer constantemente, a mais de 2 dígitos. Acaba o ano com cerca de 600 mil passageiros, mais de 330 escalas. E aqui, em relação às escalas, a mesma coisa. Prevê-se que o ano de 2013 seja manutenção em relação ao Porto da Madeira e acredita-se que, pela expansão dos novos destinos e dos novos itinerários das companhias de cruzeiros, este número possa vir a aumentar. Algumas razões dos porquês. Conjuntura mundial favorável, obviamente que o crescimento, pela sua conjuntura, dá-se em todos os destinos. Requalificação das estruturas portuárias na Madeira, criação de melhores condições de desenvolvimento da atividade, seja interna, seja externamente. O que tem sido essencial, promoção, divulgação das potencialidades no mercado e nas companhias de cruzeiro. E uma característica, a sazonalidade. A Madeira é sazonal nas escalas, a época baixa é essencialmente junho, julho e agosto, em detrimento, por exemplo, do Mediterrâneo, que as escalas de junho, julho e agosto são as maiores, porque é uma das regiões
do mundo, conjuntamente com os Caraíbas, em que esta sazonalidade sente-se de forma diferente. Itinerários. A principal região de itinerário é o Atlântico, onde se inclui a Madeira e Canárias. Portanto, existem muitos reposicionamentos de navios para a América do Sul e Caraíbas, e quando voltam do Mediterrâneo Norte da Europa. E as nacionalidades, segundo os estudos, são os principais visitantes ingleses, alemães, seguidos de italianos, americanos, franceses. Turnarounds, pelos dados que dispomos, a Inglaterra contribui significativamente e os portugueses também. Aliás, a MSC tem escalas no inverno e no outono, cerca de 8 a 10 escalas, com cruzeiros Funchal, em que temos essa oportunidade de fazer estes turnarounds. Aqui um slide para vocês terem esta noção de regiões do globo, que é assim que as empresas de cruzeiros os dividem. Não consigo aumentá-lo, mas temos aqui esta região de posicionamento, uma região das Caraíbas, outra região de Atlântico Norte, Atlântico este, aliás, e se pudéssemos entrar aqui, iremos perceber o Mediterrâneo Oeste e o Mediterrâneo Este. Evolução do Porto do Funchal. Satisfação com o destino. O último inquérito para apurar a satisfação fala essencialmente do alto grau sobre a beleza da Baía do Funchal e a aproximação à cidade. Valoriza as Ilhas Atlânticas no seu conjunto, com a tendência para repetir esse destino. Previu-se que o impacto deste setor dos cruzeiros na Madeira tenha cerca de 50 a 55 milhões de euros ano. Desta forma, que posicionamento estratégico poderá ter a Madeira no mercado dos cruzeiros? Esta pergunta poderá não ter uma resposta muito fácil, mas com 3 perspectivas diferentes sobre um terminal de cruzeiros, do passageiro, do porto ou do operador de cruzeiros. Quais são as preocupações de um passageiro quando chega a um porto? Quanto tempo demora a sua deslocação até o local onde foram deixados? Facilidades de mobilidade? Terão que esperar em filas? Haverá espaço no terminal? Está quente? Está frio? Há espaços públicos, casas de banho, sinalização, ambiente? A experiência é positiva? Estas respostas têm que ser respondidas pelo operador, especialmente pelo terminal, e de uma forma positiva. O operador do terminal tende-se a focar em quê? Manter-se competitivo, atrair novos negócios, fidelizar resultados, maximizar volumes, manter um ambiente seguro, eficiência, produtividade, simpatia, lucros e custos. É uma perspectiva completamente diferente, mas que tem que ser complementariadas. Operador de cruzeiros. Quanto irá custar a utilização do terminal? Será suficientemente eficiente para cumprir horários de saída e chegada? Suficiente e competente para garantir um turnaround? Há terminais que não. A opinião dos passageiros da experiência é boa, é má? É seguro? A operação é flexível para casos de emergência? Estas perguntas, do ponto de vista de um operador, são importantíssimas, especialmente para um destino e para um terminal que tem que perceber o que é que um operador quer e o que é que um passageiro quer. Alguns atrativos de um destino de Porto de Escala da perspectiva de um armador. Experiências únicas. Calado profundo com ancorador abrigado. Saída de acesso fácil do destino. Porto como um atrativo por si só. Duty free, porto base, serviço profissional. Diversidade de atrações. Boas instalações. Tours, vida noturna atrativa. Estar próximo de uma cidade. As compras, capacidade de grandes navios. Ponto de embarque acessível, confortável, eficiente. Vistas panorâmicas, aeroporto internacional próximo, obviamente que aqui é muito fácil, boas condições atmosféricas, tesouros históricos culturais, desportos terrestres aquáticos. Ou seja, o Funchal tem isto tudo, se olharmos desta forma. Por último, destinos itinerários, 4 slides. Destinos. Uma companhia de cruzeiros divide o mundo em setores, isso falámos há pouco, para atender as necessidades do mercado. Isto cria oportunidades de configurar operações. A sazonalidade, padrões climáticos, que têm a ver com segurança e têm a ver com o conforto, vendas, marketing, fornecimento de serviços aos navios. Novamente, o slide das regiões. Destinos. O que eu vos disse há pouco. O setor dos cruzeiros é um negócio assente essencialmente na satisfação dos clientes. Portanto, essa é a razão que as companhias de cruzeiros têm que ter uma abordagem eclética no itinerário devido às mudanças das constantes necessidades dos clientes. Se tivermos questionários de passageiros que nos digam que num determinado itinerário existem 2 portos que não estão a corresponder às suas expectativas, obviamente que ter-se-á que pensar num futuro próximo
se esses dois portos possam ou não ser substituídos no mesmo itinerário, ou se temos que simplesmente verificar a concorrência, o que está a fazer, e adaptar-nos em termos de itinerário para outro itinerário completamente diferente. Okay? Introdução de novos portos. Assegurar anualmente itinerários não estanques dos seus atrativos. Portanto, isto quer dizer o quê? Hoje estamos a falar do Funchal, podemos estar a falar de Lisboa, podemos a falar de Portimão. Não quer dizer que daqui a 2 anos, por exemplo, o Funchal não possa ter menos navios cruzeiros ou mais navios cruzeiros. Isto porquê? Porque as companhias encaram, e isto é um negócio para todos os efeitos. Se os passageiros nos derem indicações de que estes portos não estão a funcionar das mesmas formas ou que estão interessados em outros portos porque, sociologicamente, Haifa, vamos imaginar, acaba por ser um porto que neste momento tem uma capacidade de atração, e estou a falar no outro ponto, se você pensar em Funchal, Haifa, dois pontos distintos, numa mesma capacidade em que o navio pode sair, por exemplo, de Génova ou de Barcelona e atingir os dois portos na sua plenitude no final da escala. Haifa está a concorrer com Funchal. Isto pode querer dizer que as companhias de cruzeiros possam pensar em incluir outros portos que não sejam Funchal, mas voltar novamente a Funchal. Portanto, há uma dinâmica muito grande nesta problemática de dizer que um destino está feito, está comunicado e agora vamos todos esperar que as coisas funcionem da melhor forma. Atenção, há muito mais valores porque o mundo dos cruzeiros é um negócio, como vos falei. Há uma análise complética com ferramentas analíticas, os questionários, análises de slots, as análises PEST, os Potters, os BCGs, os 4As, os talks, por aí fora. Há muita coisa que é feita. Objetivos a longo prazo, vantagem e sustentabilidade. Essencialmente, as companhias de cruzeiros têm um foco na lógica. A análise de destino é conduzida por considerações de negócio, com retorno financeiro e, obviamente, com reflexões de perspectivas sociológicas. Ou seja, podemos ter um itinerário que toca, por exemplo, a Tunísia, mas se existir algo que nos diga que, em termos de segurança, Tunísia não será o melhor porto a tocar nos próximos 1 ano, obviamente temos que nos adaptar às circunstâncias e mudar esse itinerário. Último slide. Itinerários. Decidir um itinerário, necessidades dos clientes, objetivos práticos e logísticos para assegurar a qualidade. Há alguns pontos, ficou abaixo aqui, peço desculpa. Possibilidade de itinerários start and finish no mesmo porto, isto é o que um operador de cruzeiros pensa. Possibilidade de cruzeiros de 7, 10, 14 dias. Por exemplo, a MSN neste momento tinha no Funchal cruzeiros de 11 e 12 dias e vamos continuar a ter este ano e para o próximo ano cruzeiros até mais alargados do que 14 dias. Possibilidade de efetuar cruzeiros cíclicos ou bicíclicos. Possibilidade de criar itinerários com portos de chegada de manhã e saída à tarde. Há portos que isto não é possível e simplesmente não os tocamos por estas razões. Possibilidade de maximizar o número de dias em portos versus o número de dias do mar. Por último, como conclusão e algumas sugestões, o planeamento do turismo de cruzeiros é integral, usa uma multidimensionalidade e aproximação sistemática para que seja viável a longo prazo. Porque se não for viável a longo prazo, especialmente para as grandes companhias, não faz sentido. Sugestões. Continuar o ótimo trabalho na divulgação do destino de Madeira às companhias de cruzeiros, acho que tem sido fundamental e tem sido muito bem feito. Estudar e apresentar Porto Santo como complementar à Ilha da Madeira. Pode ser uma hipótese. Acho que há uma mais-valia, especialmente Porto Santo tem esta mais-valia do clima e da sua praia, que pode ser utilizada em complementaridade à Madeira para a escala de navios. Analisar e propor potenciais novos itinerários que incluam a Madeira em função da companhia de cruzeiro. Penso que aqui pode haver uma proatividade e não só na comunicação, mas porque não apresentar esses novos itinerários às companhias. O benchmarking contínuo de portos concorrentes para melhoramento de propostas, isso é extremamente importante, porque as estruturas de custos de um porto, hoje em dia, se comparadas, podem ser extremamente altas e se esta análise não for essencialmente feita, não só as necessidades dos passageiros por um determinado porto podem ser seguradas, mas também o porto pode estar a perder competitividade sem se perceber porquê. Expansão, atenção, a expansão da frota mundial e consequente busca de novos destinos e novos itinerários trará com certeza mais escalas e mais passageiros, não só à Madeira, mas obviamente aos destinos que estão relativamente consolidados na indústria dos cruzeiros. Muito obrigado a todos. Obrigado.